Olá! Bem-vindos à sexta aula do curso de Fotografia Vorten. Na última aula, falamos sobre a profundidade de campo e da sua importância para a composição de uma imagem. Contudo, existem outros elementos que deve ter em conta na hora do clique. Por exemplo, qual o assunto principal da fotografia? Existem à volta elementos distrativos que não devam aparecer na imagem final? Qual irá ser a orientação? Horizontal? Vertical? Uma boa fotografia não se resume a conseguir uma correta exposição e o foco no sítio certo. É preciso garantir uma harmonia nas linhas, nas formas e inclusive nas cores que compõem a imagem. A composição é provavelmente o assunto de maior complexidade no percurso de aprendizagem da fotografia e é aquele que levará mais tempo a assimilar. Não é uma ciência e, como tal, é subjetiva. Contudo, existem algumas regras básicas que deve ter sempre presente e que o ajudarão a atingir o equilíbrio e a harmonia nas suas fotografias. A primeira regra, provavelmente a mais importante, é a regra dos terços. Consiste na divisão de uma imagem em 9 partes iguais, traçando 2 linhas horizontais e 2 verticais que se cruzam e formam 4 pontos de interseção, ou pontos de interesse. É sobre essas linhas e pontos que deve trabalhar o enquadramento, colocando o assunto principal da imagem sobre um deles. Deve sempre considerar a direção do movimento dos assuntos e deixar um espaço na frente dentro do qual se possam movimentar. O mesmo se aplica à direção do olhar. Utilize as guias que a sua máquina disponibiliza para o efeito. Apesar da regra dos terços ser a mais usada no processo de composição fotográfica, deve estar atento a situações em que se justifique quebrar a regra. Composições simétricas ou radiais são exemplo disso. Uma vez que na fotografia só conseguimos ver 2 dimensões da imagem, é essencial encontrar uma maneira de transmitir uma sensação de profundidade. A sobreposição de elementos, criando diferentes planos dentro de uma fotografia, ou então o uso de linhas que possam conduzir o olhar para um ponto de fuga, são soluções que acrescentam à fotografia uma terceira dimensão. As linhas podem, de resto, constituir o elemento principal da composição, criando padrões ou transmitindo uma sensação de estabilidade ou descanso no caso das linhas horizontais. As linhas verticais, por sua vez, estão associadas a solidez, força, robustez. A luz e as sombras que a luz provoca são mais um elemento que poderá utilizar para a sua composição. Criar contrastes ou simetria entre o sujeito e a sua sombra, ou então escurecer o que não quer que tenha destaque, evidenciando o assunto da fotografia. Por fim, cores. As cores possuem uma influência muito forte sobre as emoções humanas. São responsáveis por estimular sentimentos e estão diretamente ligadas ao nosso bem-estar. Quando olha para uma imagem, o seu cérebro identifica primeiro a cor, ainda antes de identificar a forma do objeto. Quando se exploram combinações cromáticas numa imagem, deve-se ter em conta a existência de cores complementares, como o vermelho e o verde, ou o laranja e o azul, ou cores análogas, dispostas lado a lado neste círculo, como o vermelho e o laranja. O estudo da composição é uma tarefa constante na arte de fotografar e que se aprofunda quanto mais se pratica. Por isso, já sabe, pegue na sua câmara e boas fotografias. Vortem sempre!